Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é a continuação das aulas de Direito Administrativo Constitucional, especificamente referente aos artigos 37 a 41 da Constituição. Continuando, então, o estudo do artigo 37, chegamos no parágrafo 10. É vedada, é proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Quais são os proventos da aposentadoria do artigo 40? São os do servidor do regime próprio, servidor civil estatutário. O artigo 42 trata também do regime próprio, porém do servidor militar. E o artigo 142 trata do regime geral, mas especificamente de servidores e não de trabalhadores em geral. Servidores civis não estatutários, seletistas, no caso. Então, se você se aposentar como servidor público, seja civil, seja militar, seja estatutário, seja seletista, você não pode voltar a trabalhar no serviço público. Você vai ter que abrir mão da sua aposentadoria ou abrir mão desse novo cargo. Mas há exceção. Os cargos acumuláveis, que a gente já viu, que são 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico, ou 2 cargos da saúde com profissão regulamentada. Nesses casos, um pode ser de aposentadoria e o outro da ativa. Outra exceção, se você se aposentar, é que você pode receber, junto com a aposentadoria, a remuneração de cargo eletivo. O que é cargo eletivo? É cargo para o qual a gente é eleito. Vereador, governador, prefeito, deputados estaduais, distritais, federais, senadores e presidente da República. E seus vices, né? Então, esse caso também é uma exceção. Se você aposentar, você pode exercer e receber a remuneração desses cargos eletivos. E também os cargos em comissão de recrutamento amplo. Esses também, se você aposentar, você pode voltar para o serviço público para exercer esses cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Fora essas 3 situações, fora essas 3 situações, mesmo se aposentando, você não pode acumular cargos. Parágrafo 11. Não serão computadas para o efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. O inciso 11 trata do limite constitucional, vocês lembram bem, porém, na hora de calcular a remuneração e o subsídio, para ver se vai ultrapassar aqueles tetos ou aqueles subtetos, tem que tirar da soma as parcelas de caráter indenizatório. E o que são parcelas de caráter indenizatório? Aliás, essas parcelas, desde que previstas em lei. É o auxílio moradia, é o auxílio paletó, é o auxílio livro, parece que juiz tem isso, né? No caso, por exemplo, de servidor comum, claro que o salário alto não vai ter, mas só para vocês terem ideia do que é uma parcela de caráter indenizatório. Vale transporte, vale refeição, tudo que não compõe o seu salário e que se trata de gratificação que você recebe à parte para compensar um gasto que você tem para exercer aquela atividade. Então, na hora de calcular, tem que eliminar essas parcelas e só aí verificar se o que a pessoa ganha
vai ultrapassar o teto ou o subteto. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, ou seja, para cumprimento lá do teto e subteto constitucionais, fica facultado, fica permitido aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Ou seja, tirando a galera do legislativo, desde que o Estado e o Distrito Federal alterem suas constituições, e no caso do Distrito Federal, sua lei orgânica, ou seja, vai ter que haver uma emenda à Constituição ou uma alteração na lei orgânica, que, ao invés de cumprir o que está lá no artigo 11, que vocês lembram como que era? No âmbito do município, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. No âmbito do estado, aí depende, se é do executivo, não pode ganhar mais que o governador. Todos aqueles desdobramentos, no caso de estado e Distrito Federal, pode, ao invés de colocar executivo, governador, legislativo, isso, legislativo, deputados, justiça dos desembargadores, pode colocar o limite único, que é o subsídio dos desembargadores, mantida aquela proporção 90 inteiros e 25 décimos. E tirando fora deputados estaduais, distritais e vereadores. Então, no caso do pessoal administrativo do legislativo, pessoal do judiciário, pessoal do executivo, pode, nos estados e no Distrito Federal, definir como limite único o subsídio dos desembargadores, desde que haja emenda às constituições e, no caso do Distrito Federal, à sua lei orgânica. Se alterar a Constituição, tudo bem. Eles podem instituir, ao invés de fazer aqueles desdobramentos todos como nós estudamos, estabelecer esse limite único. Então, fica assim. O que o teto constitucional diz? O artigo 37, inciso 11. Nos municípios, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, ninguém, se for do poder, se você trabalha no Poder Executivo, não pode ganhar mais que o governador. Se você trabalha no Poder Legislativo, não pode ganhar mais que os deputados. E se você trabalha no Judiciário, incluindo aí o pessoal do Ministério Público, os procuradores e os defensores públicos, ninguém pode ganhar mais que o desembargador, e o desembargador vai ganhar quanto? 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Essa é a regra do inciso 11. Ó, que tanto de regrinha. O inciso 12 está dizendo que, se houver emenda às constituições dos estados e à lei orgânica do Distrito Federal, pode instituir o limite único. Nos municípios, nos estados e no Distrito Federal, ninguém pode ganhar mais que os desembargadores. E os desembargadores não podem ganhar mais que 90,25% do STF. Isso pode constituir pegadinha de prova. Teto e subteto constitucional do inciso 11 do artigo 37. Qual é a exceção? É a regra do parágrafo 12 do mesmo artigo 37, que determina que, desde que haja alteração nas constituições e na lei orgânica, pode haver esse limite único para todo mundo,
que é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que se mantém limitados a 90,25% dos ministros do STF. Para qualquer âmbito, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário, incluindo aí pessoal do Ministério Público, os procuradores e os defensores públicos, mas excetuando os deputados estaduais e os distritais e os vereadores. Entendeu, né? Parágrafo 12 traz uma regra de exceção ao inciso 11. Muito bem. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Ou seja, você faz um cargo para concurso público, você não pode mudar de cargo sem ter feito outro concurso público, cargo efetivo, né? Aqui está falando de cargo efetivo. Mas, se você está passando por adaptação em razão de uma doença ou de um acidente, você pode ir para um cargo que você consiga exercer, caso você esteja limitado a exercer as atividades de concurso. Por exemplo, um carteiro que perca as pernas. Ele não pode mais fazer o papel de carteiro, ele não pode também nem ficar ali na distribuição, no centro distribuidor, porque precisa que fique em pé, se movimentando. Então, ele vai ser readaptado para um cargo em que ele possa exercer algo cuja limitação que ele apresenta agora não interfira nas atividades. Pode ser, mesmo que seja temporário, ou ainda se for permanente, desde que ele seja capaz de exercer aquelas atividades. Se for uma atividade que exige determinada habilitação, determinado curso, ele tem que ter aquele curso. Se exigir determinado nível de escolaridade, ele tem que ter aquela escolaridade. E ele vai receber o cargo de concurso dele, e não esse cargo para o qual ele foi agora. Entendeu? É o caso de readaptação. Adaptação, guarde essa palavra. Sempre que o servidor estiver, por um motivo de doença ou de acidente, impedido de exercer suas atividades para o cargo para o qual ele fez concurso, ele pode ser readaptado. O nome disso é readaptação. Em outro cargo compatível com a limitação que ele agora apresenta, permanecendo nesta condição, seja temporário ou permanente, desde que ele tenha capacidade técnica e de escolaridade para esse novo cargo em que estão colocando ele. Se não tiver cargo para colocá-lo, ele tem que ficar em licença médica. E aí, o que é muito importante aqui, ele vai receber a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, ou seja, tanto do pessoal efetivo quanto dos seletistas, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Ou seja, todo o tempo de serviço utilizado para conceder a aposentadoria, se você averba um tempo X
não importa se do regime próprio ou do regime geral. Se você averba esse tempo e aposenta, está automaticamente rompido seu vínculo com aquele órgão do qual você apresentou certidões de tempo de serviço. Então, vamos supor que você seja professor, tenha um tempo de professor na esfera privada, estado e um tempo no município. Aí você pega o tempo já não dá para você, apesar de você poder acumular 2, o seu tempo de serviço na esfera privada, ele não houve continuidade. Ali você pega, então, esse tempo ou vice-versa, né, gente? Você pega esse tempo e leva para onde você está agora, ou no estado ou no município. Se você leva para o estado e você aposenta somando tempo de estado de serviço privado, seus vínculos ali são interrompidos e você fica só com o vínculo no município, se ele ainda estiver em vigor. É só isso esse artigo. Não é difícil, não. Esse parágrafo, perdão. Parágrafo 15. É vedado, ou seja, é proibido a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga o tipo de previdência. É o seguinte, antigamente tinha umas regras de complementação de aposentadoria que não vigoram mais, e aí foi criada a possibilidade de se ter a previdência complementar. E é disso que tratam os parágrafos 14 a 16 do artigo 40, que a gente ainda não viu, a gente vai ver em outro vídeo, tá? Então, foi criado o regime de previdência complementar, até então, ele só era admitido na esfera privada. E de uns anos para cá, ele é admitido também para o servidor público, se ele contribuir, aí depois, quando a gente for estudar o artigo 40, esses parágrafos, a gente vai ver que tem toda uma regra específica para isso. Então, desde que o servidor contribua previamente com um regime de previdência que é complementar, que é de uma empresa privada, pode ter fundo público também, mas a gente vê depois. Pode haver, então, essa complementação. Se não for uma complementação decorrente desse regime de previdência complementar ou outra prevista em lei, mas essa outra, ao ser prevista, tem que ter extinguido o regime próprio do qual ele participava, se não for nessas duas condições, não pode haver a complementação de aposentação de servidor público. Entendeu? Quais são as duas? Então, o servidor ganha muito pouco, ele quer deixar uma pensão maior para seus dependentes se ele vier a morrer, ou se ele não vier a morrer, ele vai ter, então, uma aposentadoria mais gordinha. Então, ele pode pagar a previdência complementar para ter uma aposentadoria mais gordinha ou deixar uma pensão mais gordinha. Se não for a exceção, não pode, é proibido isso, exceto se ele fizer parte de um regime de previdência complementar, nos termos dos parágrafos 14 a 16, que a gente ainda vai estudar lá no artigo 40, mas para esse estudo aqui basta saber que é um regime de previdência complementar, ou um outro regime de previdência complementar criado por lei, desde que, ao criar essa outra figura, o regime próprio ao qual ele pertencia seja extinto. Então, vamos supor, eu sou do IPSENG e eles vão extinguir o IPSENG. Só que eu já contribuí há muitos anos, né? Quase 3 décadas, então eu extingui. Eles vão instituir uma forma
de eu ter uma complementação, porque aí eu vou extinguindo o IPSENG, que é o regime próprio aqui em Minas, eu vou para o regime geral. Mas aí, como eu constituí todos esses anos uma previdência própria, a lei que extinguir, no caso o IPSENG, deve criar uma forma de complementação à minha aposentadoria, então, que a partir de agora será pelo regime geral, ou no caso a pensão. E com isso encerramos o estudo do artigo 37. Obrigada por acompanhar meus vídeos. Espero que você tenha bons estudos. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail com adrifernandesbh@gmail.com. Se puder, me siga também no Instagram, @adrifernandesbh. E aqui no YouTube, se você tiver interesse, eu tenho material de hipnose e programação neurolinguística. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse YouTube e acessar ali, clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima!